um cenário naturalmente, o país inteiro sabe, de uma crise econômica importante, mundial. O Brasil vem resistindo a esse cenário com políticas anticíclicas, ou seja, procurando proteger aquilo que é mais importante para nós, que é a economia popular, que é o emprego, sobretudo. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário que nós entendemos que, do ponto de vista da economia, há como a gente atravessar. A presidenta já tem tomado medidas e iniciativas no sentido de procurarmos retomar o crescimento econômico. Lembrando que nos últimos 12 anos, uma coisa muito importante é que o Brasil cresceu sobre um outro modelo, o modelo que reverte a tendência anterior de que era pouco crescimento com concentração de renda. A gente procurou desenvolver uma política de crescimento com distribuição de renda, que permitiu a valorização do mercado interno e nos permitiu passar pelas crises que em outros países geraram tanto desemprego e aqui não. Eu estou falando para comerciários e sei o quanto, por exemplo, ainda continua aquecido o mercado de emprego nessa área. Vocês devem ter observado que a presidenta Dilma assumiu na campanha o compromisso de reabrir-se a discussão do fator previdenciário. Ela não quis fazer demagogia dizendo assim, eu vou acabar com o fator, mas ela se comprometeu a abrir a discussão. Em relação às 40 horas, para ser bem transparente, eu acho um pouco mais difícil que a gente consiga, de fato, avançar. Não quero dizer que não vá avançar. Eu quero dizer que o fator previdenciário tem um compromisso mais claro da presidenta em abrir-se uma discussão. E eu acho que dá para a gente encontrar uma fórmula sem quebrar a Previdência que deixe de penalizar tanto aquele que se aposenta antes dos 65 anos, no caso do homem, e 60 anos a mulher. Eu acho que o benefício mais importante que nós temos, que eu acho que a gente pode, de fato, fazer, é avançar em algumas reformas. Eu penso muito na reforma tributária, porque o sistema tributário brasileiro penaliza os mais pobres e isenta, de alguma forma, os setores que estão no topo da elite econômica. Então, acho que a gente pode avançar. Mas, para isso, nós teremos que fazer aquilo que a presidenta mesmo chama da mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Ela tem que ser a pauta central, nós entendemos assim, do início do governo e de todos os movimentos que se mobilizam por fazermos, de fato, avanço na reforma agrária, na questão indígena. Tudo isso passa por uma reforma política que mude a nossa representação no Congresso. O Congresso brasileiro hoje, todos nós sabemos, sofre uma deturpação da representação popular. Enquanto a gente não conseguir, e vamos conseguir, eu espero, acabar com o financiamento empresarial de campanha, essas reformas, outras não avançam, e o próprio governo da Dilma terá dificuldade de avançar. Por isso que ela está puxando forte essa questão da reforma política. Nem que a vaca tussa. E a vaca não pode tossir quanto quiser, que não haverá ofensa a nenhum direito. Eu espero que seja o contrário, que a gente possa avançar nos direitos dos trabalhadores, no sentido de ampliá-los. Nós estamos falando aí do fator previdenciário, estamos falando das 40 horas, mas de outras questões que eu acho que dá para a gente avançar. Mas eu insisto, isso só é possível havendo uma coesão muito forte entre o governo e a sociedade, para a gente estabelecer a chamada governabilidade social, onde você não depende só da governabilidade institucional do Congresso, mas passa a contar com a mobilização, com a força dos movimentos, para poder avançar, inclusive no Congresso, algumas bandeiras. Sempre eu lembro que em 2005 o presidente Lula só não sofreu impeachment porque houve uma mobilização social importante. E agora, para fazer a reforma política, para fazer a reforma agrária, para fazer a reforma tributária, nós vamos precisar fortemente dessa mobilização, e eu tenho certeza que os movimentos sociais, o movimento sindical em particular, vai saber responder da mesma forma como durante a campanha agora ele foi uma peça essencial para a vitória da presidenta Dilma.